A gente sabe muito bem que o Danilo, ele arrasta, não é uma caçamba não, é um caminhão pra cima de Filipa, né? Ele é completamente apaixonado por Filipa. E no capítulo que foi ao ar ontem, a Nina, ela teve até uma crise de ciúmes e queria que Danilo provasse pra ela que ele ainda esqueceu a Filipa. Bom, Danilo foi, deu um beijo em Nina e tal, e meio que provou ali pra ela que não é mais afim de Filipa e etc. Só que as coisas começam a mudar de figura, né? Porque Filipa acaba se separando de Jax, pede um tempo, e o Danilo acaba se aproximando cada vez mais de, de Filipa. Cada vez mais o Danilo vai se aproximando de Filipa, cada vez mais o Danilo vai ficando mais próximo de Filipa, pois Filipa começa a trabalhar na fábrica e o que acontece é que Filipa tem 25% das ações de Sofia para coordenar. Ela começa a criar um projeto e começa a se aproximar de Danilo. Bom, os dois acabam ficando muito próximos e Filipa, que até então não sentia nada por Danilo, começa a sentir um breve sentimento por ele. E os dois acabam se beijando. Bom, porém o Jax acaba flagrando a cena e a sós com o Danilo. Ele dá um soco na cara de Danilo e diz para Danilo se afastar de Filipa. Bom, nesse ponto da história, Danilo resolve se vingar, pois Danilo percebe que Filipa ainda é muito apaixonada por Jax. E como é que ele vai fazer isso? Sabendo que Filipa ainda tem sentimento por Jax. E Filipa a qualquer momento pode reatar com Jax. E Jax é um homem que não presta. Na visão dele, um homem para Filipa é ele. Bom, deixa o like, se inscrever no canal e acionar a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, e é aí que Danilo começa a sua armação. Bom, primeiro ele encontra a Leona. Para vocês entenderem melhor essa história, eu tenho que contextualizá-la. Bom, como vocês perceberam, a Filipa ela entrou na justiça para pedir a guarda de Sofia, não é, gente? Sabe muito bem disso. E com isso a Filipa ela conseguiu, digamos que a guarda de Sofia. É o que deixou Leona e Samuel muito arrasados, né? Porque o Samuel não queria que acontecesse isso, porque ele percebeu que a Filipa ela tá sendo manipulada por Jax. E isso deixou ele muito furioso. Bom, chegou a dar um soco na cara de Jax por causa dessa situação. Bom, o ponto é, a Filipa começa a cuidar de Sofia, Sofia começa a morar na mansão, enfim, por aí vai, né? Mas só que o que acontece é que a Filipa não vai conseguir cuidar de Sofia completamente, não vai dar conta. A Sofia vai dar um jeito de desaparecer, de sumir, junto com a Rosa, quando a Rosa tiver um desvaneio. Bom, nesse período, a Sofia ficará desaparecida e correndo risco. Bom, nesse ponto da história, a, a Filipa consegue resgatar a Sofia sã e salva com a ajuda da polícia. Bom, é aí que Filipa reconhece que ela precisa da ajuda de Léo para cuidar de Sofia. Léo fica meio receosa,
né, de fazer isso porque ela foi acusada justamente de ter roubado por Jax. Mas mesmo sendo acusada injustamente, a Leona ela nunca deixaria a Sofia na mão. Por Sofia, ela faria tudo. Foi nesse ponto da história que a Leona ela voltou a trabalhar na mansão. E com a Leona voltando a trabalhar na mansão, o Danilo se aproveitou e ele acabou chamando a Nina para conversar e tal. E aí ele pegou, aproveitou, entrou dentro do quarto de Filipa, olhou, viu que Filipa estava deitada e levou um suco para Filipa. Bom, Filipa bebeu. Em seguida ele levou uma garrafa de uísque para Jax e Jax bebeu. E aí ele conversou um pouco com Jax. Depois ele disse para Jax que Filipa estava chamando ele, que queria conversar com ele. Quando ele entra no quarto com Filipa, claramente Filipa não tinha dito isso, mas ele aproveita essa oportunidade para conversar com a Filipa na cama. O que acontece é que Jax e Filipa acabam dormindo, né? E os dois ficam dormindo na cama. É o suficiente para que, na verdade, ele não faz isso com Filipa, ele faz isso com Leona. Ele dá a bebida para Leona. Quem vai pra cama com o Jax é a Leona, não a Filipa. A Filipa vai flagrar junto com o Samuel a Leona e o Jax na cama. Uma armação feita por Danilo. Só fiz trocar só o nome, mas a ordem é muito parecida. Vai acontecer justamente isso. Bom, gente, eu particularmente acho que Danilo tomou gosto pela coisa, né? Ele tomou gosto pela coisa. Eu esperava esse tipo de atitude vinda de Jax, mas nunca de Danilo. Agora imagina a represária que vai vir a seguir, porque o Jax nunca se sentiu atraído por Leona. E obviamente que ele vai encarar isso como uma armação de Danilo, porque a última pessoa que lhe deu algo para beber foi o Danilo. Enfim, né? Então ele vai perceber que quem fez isso tudo foi o Danilo. Então é óbvio que ele vai se vingar de Danilo. Agora eu fico pensando na decepção de Samuel, né? Samuel, esse aqui vai ficar revoltado, né? E digamos com razão, né? Na cabeça dele, a Leona tá traindo ele com a pessoa mais odiada da sua vida. Tchau, tchau.